Marlos Menezes, mais uma vez aqui, e eu quero falar para você 5 motivos para você parar de fazer isso agora, se você quiser atingir 847 pontos em matemática no Enem, tá? E olha só, esses 5 motivos é para você deixar de fazer isso que você está fazendo agora e ir rumo aos 847. O que é isso que você está fazendo agora? E eu posso até apostar que você já estava pensando em fazer. Isso é justamente a teoria. Eu quero sim que você se afaste da teoria para que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. E eu vou te dar hoje 5 motivos para isso. O primeiro motivo que eu quero te dar é que a teoria ela suga o seu tempo. Mas, Marlos, como assim a teoria suga o meu tempo? A teoria não vai me fazer ganhar tempo no futuro. Se eu dominar esse conjunto de regras aqui, se eu dominar esses conceitos, isso aqui, se eu memorizar essas fórmulas, isso aqui não vai fazer com que eu ganhe tempo lá na hora da prova do Enem? Isso não vai fazer com que eu ganhe tempo na minha preparação? Deixa eu te falar uma coisa. Isso é um sugador de tempo absurdo. Eu já falei, vou falar de novo. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo no momento, quer dizer, durante a minha preparação para o vestibular e depois também que eu fui aprovado, quando eu estava cursando engenharia, também a teoria foi um fator que sugou demais o meu tempo. E por que a teoria suga demais o seu tempo? Pelo seguinte, olha só. Repare bem, para você conseguir dominar alguns conceitos, principalmente você que tem uma certa dificuldade em matemática, aquilo ali por si só vai demandar um determinado tempo, vai demandar uma determinada dedicação. Então, olha só, será que ao se dedicar para memorizar aquelas fórmulas ou para entender um determinado conceito teórico, será que você está sendo eficiente na sua preparação para o Enem? Será que não existiria alguma outra coisa que você poderia estar fazendo que seria muito mais vantajoso para você atingir 847 pontos em matemática para o Enem? Deixa eu te falar. Existe sim. Então é exatamente por isso que você não pode perder seu tempo memorizando coisas desnecessárias. Isso é um poço sem fundo. Sempre tem um conceito a mais para você entender. Sempre tem uma fórmula a mais para você entender e memorizar. E você vai entender o seguinte, que um montão dessas fórmulas você não precisaria memorizar, porque a matemática tem uma interdependência muito grande entre os conteúdos. Você memoriza uma única fórmula e daquela fórmula você consegue descobrir várias. Aliás, não digo nem você memorizar uma fórmula. Você entende um único conceito e daquele conceito você consegue deduzir várias fórmulas, você consegue entender várias fórmulas. E, aliás, você consegue resolver várias questões sem mesmo utilizar fórmulas. Várias questões. Porque a prova do Enem não te pede uma fórmula, ele te pede a resolução. Então, olha só. Essa interdependência, por exemplo, vou te dar um exemplo muito interessante. Quando lá você vai estudar um conteúdo na teoria chamado relações métricas num triângulo retângulo. Você está lá dentro e tem uma série de equações que você acha que tem que memorizar, que você acha que tem que decorar. Eu já perdi muito tempo tentando memorizar. Até um dia que eu percebi que todas aquelas relações, elas saem por simples semelhança de triângulos. Ou seja, se você utilizar semelhança de triângulos, você nem precisaria daquelas relações. Olha que interessante. Então, eu digo para você que quando o cara desenha aquelas relações métricas ali, você tem que entender que aqueles triângulos são todos semelhantes. Ou seja, você de um conceito, você dominou um monte de equações que você não precisaria memorizar. Eu também perdi tempo para memorizar, eu tinha dificuldade de memorizar. Olha, eu sempre tive dificuldade, vou contar um segredo para você. Eu sempre tive dificuldade nas matérias humanas. Por quê? Porque eu sempre achei que tinha que decorar um monte de coisa. E eu sempre fui meio ruinzinho de decoreba. Então o que eu fazia? Eu conseguia na matemática, eu memorizava o mínimo possível dos conceitos. E com aqueles conceitos, eu conseguia entender várias coisas. Eu conseguiria pegar aqueles conceitos e utilizar em outros conteúdos, e aí, pronto, a mágica estava feita, meu problema estava resolvido. Então, esse é o primeiro motivo para você largar a teoria.
A teoria é o maior sugador de tempo para você que quer atingir 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Agora, olha só. Talvez você seja uma pessoa que me diga, né? Marlos, olha só. Eu tenho 1 ano de preparação. Eu posso solidificar a teoria por alguns meses e depois rachar no exercício? O que você acha? Sabe o que eu acho disso? Uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Porque enquanto você está ali vendo teoria, você está deixando de fazer exercícios. Você está deixando de entrar no mundo de questões contextualizadas do Enem. Você está se afastando dos 847 pontos em matemática no Enem. Então acorda, olha só, você já deu tempo para a teoria. Você ficou 3 anos lá no ensino médio tentando se adaptar ao ensino, à forma de ensino que eles te davam. Tentando entrar daquele jeito ali, tentando se adaptar, fazendo trabalhinho de matemática, fazendo um monte de questão para ganhar ponto, questões que não tem nada a ver com o Enem hoje, que são questões que nem eram contextualizadas. Então, olha só, chega, esse tempo já passou. Dê uma outra, comece a olhar de outra forma para a sua preparação. Mude a forma como você se prepara para você colher resultados melhores. Então, nada disso de ficar tempinho fazendo teoria e depois rachar no exercício. O que acontece? Você nem sabe como é que você vai fazer o exercício também. É capaz de você, quando for rachar no exercício, fazer tudo errado. Não é assim que funciona, não. Nada de ficar vendo teoria, perda de tempo, tá? Vai ficar sugando o seu tempo de bobeira aí? Vamos lá. Cara, e se você pode chegar e dizer assim, Marlos, e se eu não conseguir seguir as suas recomendações, que consequências pode ter? Olha só, deixa eu te falar. Se você não conseguir seguir as minhas recomendações em relação aos exercícios, em relação a não ver a teoria, é porque você não quer seguir essas recomendações. Sabe quais consequências pode ter? Como eu falei aqui, a teoria ela suga o seu tempo. A principal consequência que você pode ter é você tentar fazer o Enem 1, 2, 3, inúmeras vezes e não conseguir atingir 847 pontos em matemática em nenhuma dessas vezes. Você ficar gastando o seu tempo, jogando o seu tempo fora. Então, a principal consequência é essa, perda de tempo. Esse é o primeiro motivo. Estou só no primeiro motivo. Então vamos lá. Talvez você ainda pense assim, Marlos, olha só, eu acho que é necessário ver a teoria antes de fazer questões, pelo menos ter uma base mínima. Deixa eu te falar uma coisa. Ter uma base é bom. O problema é quanto tempo você demora para construir essa base. Eu não falei que a teoria é um sugador de tempo? Então, olha só, construa sim essa base sólida, mas construa por meio de exercícios contextualizados e organizados. Assim que você vai construir uma base sólida, tá? Então você tem que organizar. Pega exercícios simples, contextualizados, porque desde o primeiro exercício você já tem que estar se preparando para conseguir atingir os 847 pontos em matemática do Enem. É assim que você vai fazer, é assim o modo correto de você proceder. Nada de ficar vendo teoria, nada de tentar construir uma base sólida antes de você antes de você começar a atacar os exercícios. Isso é uma crença limitante que você tem, uma crença limitante que eu também tinha. Eu lembro que teve uma prova de física no IME que se eu não me engano, eu fui muito mal. Eu tirei uma nota muito ruim. Não tirei 0 não, mas foi próximo. Por quê? Porque eu ficava lendo o livro. Olha só que coisa louca, tá, que eu fazia. Eu começava a ler o livro, aí li o livro. Aí, em determinado parágrafo, eu não entendia o livro de física. O que eu fazia? Eu não saía dali enquanto não entendesse aquele parágrafo. Isso é um problema meio crítico, né? Imagine quanto tempo eu fiquei ali lendo e relendo aquilo ali para, agora eu entendi, vou pro próximo. Cara, isso é ruim, por quê? Porque depois eu percebi o seguinte, que se eu lesse e não entendesse e fosse pro próximo, tá? Tendo um entendimento mínimo ali e fosse pro próximo, com o tempo, aquilo ali, a ficha ia caindo. Percebi uma coisa também muito interessante. Eu percebi que eu era capaz de fazer vários exercícios, mesmo sem saber toda a teoria relacionada a ele. Ou seja, a ficha foi caindo para mim aos poucos. Eu estou te dando uma dica agora, desde o início. Comece a estruturar a sua base
por meio de questões contextualizadas e mais simples que o Enem. É possível você fazer isso, tá bom? Tá. E talvez você sempre fale assim, é para ficar sempre nos exercícios? Não vou voltar na teoria nunca, nunquinha. Olha só. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Meu objetivo é fazer com que você consiga atingir 847 pontos em matemática no Enem. Eu não sei qual é o seu objetivo. Talvez você queira se formar em matemática, talvez você queira passar em outro vestibular, talvez você queira passar por IME. Olha só, se você tiver com outro objetivo que não seja atingir 847 pontos em matemática no Enem, eu tenho que te dizer que o vídeo não é para você. Eu estou falando com as pessoas que têm dificuldade em matemática e querem atingir 847 pontos em matemática no Enem, no próximo Enem. Eu quero dizer o seguinte, para você conseguir isso, você tem que deixar a teoria de lado. Eu não quero que você seja um expert em matemática. Eu não quero que você saia daqui saindo dando aula em matemática. Meu objetivo é fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Então, não é para você ficar voltando em teoria nenhuma, não. As suas revisões, quando você for fazer, vai ser revisões por meio de exercício, por meio dos seus erros. Você vai aprender a identificar os erros que você cometeu durante os exercícios. Aí sim, essa é a estratégia. Você pode estar assim pensando agora, talvez agora você possa estar sentindo medo. Marlos, eu estou com medo de fazer assim, será que eu consigo? Deixa eu te falar, você consegue. Eu consegui, alunos meus conseguiram, então você também consegue. Só por meio de exercícios. Olha só, quando eu estava na faculdade, para você ver como é que eu era um cara meio bitolado. Eu achava que eu tinha olha como é que o meu nível de bitolação, tá? Para você ficar ligado. Eu achava que eu tinha que ver a teoria, olha só, presta atenção. Eu tinha que ver a teoria e ser capaz de só com a teoria chegar na prova e resolver todas as questões. Sabe o que acontecia? Eu não era adequado à forma de ensino, né? Que eles dão primeiro a teoria para depois você exercitar. Eu não era adequado a esse sistema de ensino. Então, olha só o que acontecia. Desculpe. Em muitas provas, eu ia muito mal. Muito mal. Até que eu percebi que as pessoas que estavam indo melhor, elas simplesmente pegavam as provas antigas. Elas simplesmente pegavam exercícios contextualizados do livro, contextualizados ou não, tá? Depende do estilo de prova. Porque existiam algumas provas de engenharia que não eram exercícios contextualizados. Eram exercícios de cálculo lá que era papum. Tinha uma determinada informação, não tinha contexto nenhum. Você tinha que resolver uma equação. Então, olha só. Para esse tipo de exercício, você se preparava com esse tipo de exercício. Para esse tipo de questão que caía na prova, você se preparava com exercícios assim. E eu percebi que as pessoas que estavam melhor, elas pegavam provas antigas, pegavam exercícios parecidos, faziam e iam muito bem na prova. Às vezes gabaritavam as provas do IME. Lá dentro já, na engenharia. E eu demorei muito para começar a fazer isso. E olha só, e eu comecei a aplicar isso nos meus alunos. É isso que eu quero que você... É isso que eu quero aplicar com você. Eu quero que você entenda, eu quero que você realmente entenda que a maneira mais eficiente de você se preparar é por meio de exercícios, mas não é qualquer exercício. Você tem que escolher esses exercícios a dedo. Você tem que tomar cuidado. Não é à torta e à direito, não é sair fazendo questões do Enem adoidado. Certo? Bom, então você vai encontrar um novo mundo sem teoria, um novo mundo estudando só por meio de exercício. Olha só, deixa eu te contar uma história. Teve uma pessoa, um japonês, há mais de 50 anos atrás, o sobrenome dele era Kumon. E ele, em determinado momento, ele percebeu que o filho dele estava tendo muita dificuldade em matemática, acredite só. Isso lá no Japão. O que ele fez? Você acha que ele sentou com o filho dele e ficou revisando a teoria? Nada disso. Ele sentou com o filho dele e começou com o filho dele a fazer exercícios parecidos com os quais ele iria encontrar na prova. Só que antes disso é o seguinte,
ele solidificou a base do filho. Como é que você acha que ele solidificou a base do filho? Que ele percebeu que o filho não dominava alguns conceitos básicos que eram necessários para ele conseguir utilizar na hora da prova da maneira correta. Ele solidificou esses conceitos básicos também mediante exercícios. Ou seja, toda a preparação do filho dele foi por meio de exercícios. Agora, olha só, deixa eu te falar uma coisa. O filho dele não só melhorou na matemática, como se tornou um dos melhores alunos. Aí, olha só, a história dele não termina por aí, não. Ele patenteou esse método e ele aplica esse método há mais de 50 anos. Inclusive, minha filha de 5 anos, ela estuda pelo Kumon. Ou seja, você pode colocar uma criança pequena lá e essa criança ela vai aprendendo todo o conteúdo de matemática por meio de exercícios. É isso que eu proponho para você agora. Esse novo mundo que eu estou te falando é esse. Eficiência máxima até o próximo Enem, para você atingir 847 pontos em matemática. No Enem. No seu próximo Enem. É isso que eu estou dizendo para você. Certo? Então, beleza. Agora, olha só. Eu já falei que a teoria suga o seu tempo. Agora, vamos para o segundo motivo. O segundo motivo pelo qual você deve abandonar a teoria ou não dar ênfase à teoria no seu estudo é que a teoria, ela tira o seu foco. Ela tira o seu foco de quê? Do que você mais precisa dar ênfase. Quando você está estudando a teoria, que é aquele conjunto de regras, né? Ou de leis que você tem que dizem respeito a um determinado assunto, a uma determinada área do conhecimento, quando você está se concentrando nisso, você está focalizando a teoria, você está tirando o foco de outro ponto. Esse outro ponto é justamente a interpretação de textos. Quando você está focado na teoria, você não está vendo a forma que vai cair no Enem. Porque, olha só, aqueles conceitos teóricos não é daquele jeito que o Enem vai cobrar. Por que você já não começa a ver da forma que o Enem vai cobrar? Desde o início. Você ali não vai perder tempo nenhum. Porque desde o início, por mais simples que seja a questão que você está vendo uma questão no estilo do Enem. No estilo do Enem. Você está fazendo duas coisas. Você está dominando as ferramentas da matemática e, ao mesmo tempo, você já vai estar vendo as questões contextualizadas na forma que o Enem cobra. Essa é, sim, a maneira mais eficiente para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Então, não deixe que a teoria tire o seu foco. Olha só, o seu foco é o quê? O seu foco agora tem que ser passar no Enem. O seu foco não é dominar a teoria. E eu também, durante muito tempo na minha preparação, não só eu e muitos alunos, eu percebo que passa a ser um negócio meio louco, um troço meio conflitante. Elas se sentem na obrigação de dominar aquela teoria antes de avançar. Ou, em algum momento da sua preparação, tá lá no meio da guerra até chegar a prova do Enem, elas pensam, pô, aquilo ali eu não sei direito, eu não dominei bem aquele conceito, aí volta lá. Ou seja, está fazendo do jeito errado. O jeito certo é voltar naquele conteúdo e fazer questões relacionadas àquele conteúdo. E não ver a teoria, e não memorizar a fórmula. Não é esse o jeito certo. Olha só, eu estou cansado de ver gente que domina incrivelmente vários conceitos da matemática. Só que aí chega na hora da prova, cai em pegadinha. Tem uma coisa, um detalhezinho, uma frase, a pessoa não sabia que ele quis dizer isso. Por quê? Se preparou de uma forma que não foi adequada. Você tem que estudar da forma que realmente o Enem vai cair. Agora, olha só. A teoria te prepara para quê? A teoria te prepara para um vestibular genérico, para um vestibular aleatório. Talvez você ache que você, ao se preparar para a teoria, você está se preparando para dois vestibulares diferentes, para o Enem e mais algum outro. Mas não é assim que funciona. Você tem que focar. Você tem que escolher agora se você quer o Enem ou você não quer o Enem. Porque se você ficar em cima do muro escolhendo dois vestibulares, um vai entrar em conflito com o outro.
Se você se concentrar em um só, vai ser melhor para você. Aqui eu quero te ajudar a atingir 847 pontos em matemática no Enem. E eu entendo, eu acredito que você seja uma pessoa que ainda não esteja nesse nível de atingir 847 pontos. Senão você não estaria aqui. Correto? Beleza. Olha só. Mas, Marlos, por que eu não posso fazer questões de um vestibular mais difícil como o ITA para atingir os 847 pontos? Então, talvez você pense assim, se eu pegar algo mais difícil que o Enem vai ser molezinha, né? Eu deixa eu te falar uma coisa bem interessante. Eu também acreditava nisso. Eu acreditava nisso. Eu acreditava que pelo simples fato de eu já ter passado no Enem, no IME, né? Instituto Militar de Engenharia, uma prova considerada difícil, em padrões de América Latina, eu já estaria super preparado para o Enem seria molezinha para mim. E quando eu cheguei lá, eu vi que não foi bem assim. Por quê? Simplesmente por conta das questões contextualizadas, por conta do contexto, por conta de que a prova do Enem, eles colocam muito mais questões, o fator tempo influencia. E onde é que você vai aprender tudo isso vendo a teoria? Em lugar nenhum. Esses detalhes você não aprende na teoria. Exatamente por isso a teoria tira o seu foco. Exatamente por isso que a teoria te afasta dos 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Então, fazer questões mais difíceis, não de vestibulares mais difíceis, não necessariamente vai te fazer ser não necessariamente vai fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Por que eu digo não necessariamente? Porque existem vestibulares que utilizam um padrão bem parecido com o Enem. Nesse caso, sim, você pode pegar. Porque são vestibulares que também trazem questões contextualizadas, utilizam padrões parecidos com o Enem. É lógico que as questões do Enem, elas trazem um padrão mais fidedigno. Mas nada contra você utilizar questões de outros vestibulares que tragam questões contextualizadas para você se preparar para o Enem também. Certo? Beleza. Quais são os malefícios de você não ter foco? Olha só. O que é o foco? Deixa eu te falar o que é o foco. O que o foco pode fazer, tá? Não sei se você... quando eu era pequeno, meu pai me deu uma lente de aumento. Né? Utilizada para... É uma lupa, na verdade. Utilizada para ler coisas pequenas. Você colocava ali, ampliava e você conseguia ver as coisas melhor. Só que, olha só, eu usava aquilo ali para queimar papel. Como assim? Vinham os raios de sol e eu colocava o papel embaixo da lupa, né, entre o sol, colocava a lupa entre o sol e o papel, e dependendo do foco ali, da distância que a lupa estava do papel, os raios do sol eram intensificados em um só ponto e o papel queimava. Olha só, se eu tivesse fora do foco, se aquele papel estivesse fora do foco daquela lupa, ele não queimava. Ele aquecia, mas não queimava. Certo? Então, olha só, essa é a importância do foco. Agora, olha só, se você não tem foco, você não vai conseguir queimar papel. Você não vai conseguir a eficiência máxima. Você não vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Para isso que serve o foco. O principal malefício de você não ter foco é você perder muito tempo. Olha que eu já falei do tempo aqui. Mas um dos malefícios de você não ter foco é você perder tempo no que não interessa, no que não vai fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Então, muito cuidado, muita atenção ao seu foco, muita atenção no que você vai se dedicar. Então, a teoria, ela tira o seu foco, porque ela, por si só, não é capaz de te preparar para a prova de matemática no Enem. Tá? Terceiro motivo pelo qual você tem que extirpar a teoria. Olha só, a teoria não te ensina a interpretar questões. Já falei um pouco isso nos outros motivos, mas ela não é capaz, por si só, de te ensinar a interpretar questões. Por que que não? Olha só. Como eu já falei, é exatamente por isso que tem um monte de gente aí que domina a teoria, mas chega na hora lá, não consegue interpretar, não consegue resolver as questões do Enem.
Por que a teoria por si só ela não é capaz de te fazer interpretar questões de matemática? Por quê? Porque ali na teoria você está vendo um conjunto de regras, uma série de regras, uma série de fórmulas, e aquilo por si só não vai te fazer entender o que a questão está te pedindo. Não vai te fazer entender o contexto da questão. Então é exatamente por isso que você tem que fugir da teoria se você quiser atingir 847 pontos em matemática no Enem. Fuja da teoria se você quiser aprender a interpretar as questões do Enem para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Tá? E talvez você se pergunte assim, mas Marlos, o que é saber interpretar? O que é saber interpretar? A grosso modo, saber interpretar é você saber entender, conseguir entender o que a questão está te dizendo, conseguir entender o que a questão está te pedindo, conseguir equacionar tudo aquilo, traduzir para uma linguagem que você entenda tudo aquilo que está escrito. Você conseguir escrever de uma forma matemática e resolver a questão. Isso é interpretar a questão. E isso a teoria não pode te dar. Porque quando você está lá na teoria, você não está lendo questão, você não está se esforçando para interpretar o que a questão está te dizendo. Você não está se esforçando para adequar aquilo que a questão está te dizendo a alguma ferramenta matemática que você precise para apertar os parafusos lá e chegar na resposta. Você não está fazendo nada disso. Então, você, ao ver só a teoria, você está perdendo tempo. Né? Seria muito mais interessante se você tivesse ido direto ao ponto. Talvez você seja uma pessoa que abra um determinado livro teórico e lá você veja a teoria e lá você tem um monte de questões e você acerte todas aquelas questões. E aí, quando você chega na prova do Enem, você não consegue acertar. Por quê? Porque aquelas questões não foram capazes de te ajudar a interpretar questões do Enem. Então, você tem que estar apto a interpretar as questões do Enem se você quiser atingir os 847 pontos em matemática. E, para você fazer isso, você tem que trabalhar com questões contextualizadas. Não é com a teoria. Mais uma vez, eu bati na mesma tecla, mas é exatamente isso que você tem que fazer, tá? E muitos detalhes que tem em questões do Enem, a teoria simplesmente não vai te dizer. E esses detalhes, você sabe por que você sempre cai nos mesmos detalhes, ou cai em detalhes nas provas do Enem? Simplesmente porque você vê a teoria e depois você vai fazer exercício. Esse é o problema, esse é o ponto, isso que pode estar te jogando para baixo. Porque esses detalhes você só aprende por meio de questões e de questões do Enem. Só que essas questões, como eu já disse, têm que estar organizadas para você conseguir trabalhá-las da melhor maneira possível, tá? Se você não fizer isso, se você simplesmente falar assim, ah, não, Marlos, eu acho que eu consigo, pela teoria, sim, interpretar as questões do Enem. Eu vou fazendo exercício, vou te dizer, você vai conseguir interpretar sim. Sério, não estou falando de ironia, não. Você vai conseguir sim. Só que o que eu te pergunto é, em quanto tempo? Mediante quanto esforço? Quantos exercícios de fixação você teria que fazer para conseguir estar a ponto de fazer as questões do Enem? Sabe quem está te fazendo melhorar? Não são essas questões de teoria. Para você que está aí, já fez o Enem mais de uma vez, para as pessoas que às vezes têm um curso muito concorrido e elas ficam fazendo o Enem várias e várias vezes até passar. Não foi a teoria. As pessoas acham que é porque agora eu estou mais preparado, porque eu já vi a teoria várias vezes. Não foi, não. Se você poderia fazer aquilo só em um ano, ou em menos de um ano. A questão é, você foi aprovado porque ao longo de anos, o volume de questões que você fez ao longo desse ano foi suficiente para que você fosse aprovado. Se no primeiro ano você não tivesse visto a teoria e tivesse dedicado todo o seu tempo a fazer as questões, você sim seria aprovado de primeira. Você sim conseguiria atingir 847 pontos em matemática de primeira. Então é isso que eu proponho para você. Atinja 847 pontos em matemática no Enem no seu próximo Enem. Como isso? Não deixando que a teoria te domine, que a teoria é como um canto de sereia, né?
Você está acostumado a isso. Você viu isso durante toda a sua preparação, durante todo o seu ensino fundamental e médio. Te jogava um monte de informação e depois te cobrava em provas. Te jogava um monte de informação e te cobrava em provas. E o seu cérebro ficou cauterizado com isso. Você acha que essa é a única forma de evoluir. E eu te digo, não é. Existe um meio mais eficiente de fazer. Organizando questões, trabalhando com questões contextualizadas e aí atingindo 847 pontos de matemática no Enem. Certo? Então, essas são as consequências mais graves. A consequência mais grave que pode acontecer de você ficar vendo teoria é você não atingir os 847 pontos de matemática no Enem. Então, não faça isso. Não fique vendo teoria. Certo? E deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vejo uma pessoa que se está se esforçando demais no meio da teoria, eu falo para ela que ela tem que fazer exercícios, essa situação me incomoda demais. Por quê? Porque às vezes são pessoas extremamente capacitadas, são pessoas extremamente inteligentes, que não precisariam estar passando por dificuldade, mas elas insistem em ficar vendo a teoria, insistem em dar murro em ponta de faca. Então, olha só, não seja como essas pessoas. Você tem que aprender a atingir os 847 pontos em matemática no Enem dessa forma, porque essa é a forma mais eficiente. É dessa forma, por meio de exercícios contextualizados, que você vai conseguir. Certo? Beleza, vamos lá. Quarto ponto pelo qual você tem que deixar de fazer a teoria, de ver a teoria agora, para você atingir os 847 pontos. É o seguinte: a teoria não melhora o seu tempo. O fato de você ver a teoria, ficar vendo a teoria, não vai fazer com que você faça as questões de matemática mais rapidamente. Estou falando com você que tem dificuldades em matemática. Se você tem dificuldades em matemática, olha só. E aí você fica gastando muito tempo para entender a teoria. Você vai chegar, quando você se deparar numa questão do Enem, você vai demorar demais lendo o texto. Primeiro fator. Segundo fator, você vai ter que ler o texto mais de uma vez, porque você não vai entender de primeira. Você pode ser enganado, entre aspas, pelo comando. O comando te levar a uma outra interpretação e isso vai te fazer perder tempo. E para começar, só para começar a questão, você demora muito tempo. Você demora muito tempo para começar a questão. Você pode errar em conta, o que te vai fazer perder tempo também. Ou seja, todas essas questões que eu falei aqui estão relacionadas com o tempo. Você lê mais de uma vez, você demorar para ler, você entender errado, você errar em conta, você demorar a começar. Tudo isso vai impactar no seu tempo. Tudo isso vai impactar no tempo. E aí muita gente me fala assim: ah, eu não consegui acertar um determinado número de questões que eu gostaria por causa do tempo. Então é exatamente isso, olha só. Talvez o problema não esteja no tempo exatamente. A origem do problema não é no tempo. Tem gente que não consegue ver qual é a origem disso. A origem disso é você está se preparando de uma maneira errada. Você está vendo a teoria, enquanto você deveria estar fazendo questões contextualizadas. Estou batendo na mesma tecla. Questões contextualizadas vão ser essas questões que vão te levar a atingir 847 pontos em matemática no Enem. Certo? É isso que você tem que se esforçar para entender. É isso que você tem que fazer a partir de agora. A partir de agora, não deixe para amanhã. A partir de agora, para que você consiga superar todas as suas barreiras e atingir 847 pontos de matemática no Enem. Então, olha só. Uma questão também que você tem que entender é que, ao ver a teoria, você não está trabalhando a sua autoconfiança. Quando você fizer o primeiro exercíciozinho simples de você acertar aquele exercício, olha só que interessante, a sua autoconfiança naturalmente já vai estar elevada. Lembra que eu digo que para você atingir os 847 pontos em matemática, você tem que proteger a sua mentalidade? Deixa eu te contar uma história. No dia a dia das pessoas comuns, existem situações que podem deixar as pessoas travadas. E foram feitos alguns estudos e se percebeu, né,
que um dos fatores principais para que uma pessoa fique travada diante de um trabalho, ela não consegue não ter forças para fazer, se sente desmotivada para fazer um determinado trabalho, enquanto outras são extremamente produtivas, é o seguinte, é que elas estão pegando trabalhos que estão acima, muito acima da sua capacidade. Então isso é um fator de extrema desestimulação no seu processo para você atingir os 847 pontos matemáticos. Então, Marlos, o que eu faço? Exatamente por isso que eu digo que para você que tem dificuldades em matemática, você não pode começar pelas questões do Enem. Você tem que pegar questões contextualizadas, porque você também não pode fugir da raia, porque é esse tipo de questão que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. E você tem que começar a fazer essas questões simples primeiro. Por que eu sempre bato na tecla que o seu conteúdo tem que estar organizado? Sempre. Todas as questões que você vai fazer tem que estar organizadas por conteúdo e em cada um desses conteúdos tem que estar da mais fácil até a mais difícil. Por que eu sempre bato nessa tecla? Por quê? Porque quando você conseguir resolver as questões mais fáceis, naturalmente a sua autoestima vai aumentar. Naturalmente a sua autoconfiança vai aumentar. E também esse é um fator para o qual você, na hora da prova do Enem, você tem que também começar pelas questões mais fáceis. Isso impacta na sua autoestima. Isso vai te fazer se sentir melhor para que você consiga fazer as questões mais difíceis. Então, olha só, proteja a sua mentalidade dessa forma. Comece com questões mais fáceis. Dê ao seu cérebro desafios que ele pode resolver mais rapidamente. Tá? Então, o que vai melhorar o seu tempo é, desde a primeira questão que você fizer, do conteúdo mais básico, da mais simples questão, não interessa, marque o tempo. Marque o tempo. Porque o seu cérebro, naturalmente, vai já fazer de tudo para reduzir aquele tempo, esse tempo que você demorou. E não se preocupe com o tempo das suas primeiras questões. Não se preocupe, mas não esqueça de marcar. Porque a cada momento, a cada questão que você faz e acerta, a cada questão que você faz e erra, o seu cérebro, a todo momento, ele vai estar se preocupando em reduzir o tempo dessa questão, para que você faça mais rápido. Então, é isso que eu proponho para você. A teoria não pode te dar isso, mas resolver questões sim. Marque o tempo que você vai ir longe, tá? E que se você não seguir essa recomendação, não se preocupar com essa questão do tempo, o que vai acontecer? Olha só, o que acontece com vários alunos meus, o que aconteceu comigo também em várias provas que eu fiz, é o quê? O tempo te pressiona. E quando você se sente pressionado pelo tempo, sabe o que acontece? Você vai ler uma questão e você não consegue ler direito, você não consegue entender nada, como se te desse um branco. Você não consegue mais, você quer ler rápido e não consegue ler tão rápido. Você começa a cometer erros simples, deslizes pequenos, erra por falta de concentração. Então, não deixe que o tempo te pressione. Comece a treinar o tempo desde o início. Isso não pode ser feito por meio da teoria. Deixe de ficar concentrado na teoria a partir de agora. Deixe de abrir o livro-texto e ver aquelas questões que vêm, toda aquela teoria, todo aquele conjunto de informações que vem antes, não. Sabe por onde você começa a partir de agora? Pelos exercícios resolvidos. Só que a maioria dos livros-texto não são adequados ao Enem. Por que eu digo isso? Porque muitos desses exercícios resolvidos não são exercícios contextualizados. Então, não serve aqui para o nosso universo. Você precisa de exercícios contextualizados, exercícios parecidos com o Enem, para você atingir 847 pontos de matemática no Enem. Não esqueça disso. Tá bom? E agora, olha só. Qual é o quinto motivo pelo qual você tem que abandonar a teoria para você atingir 847 pontos em matemática no Enem? O quinto motivo é o seguinte, é que quando você está na teoria, vendo a teoria, o seu cérebro está em modo avião. Como assim modo avião, Marlos? Que loucura é essa que tu está inventando? É assim, ó. Quando eu digo que o teu cérebro está em modo avião, eu quero dizer o seguinte, que você não está utilizando o seu cérebro ativamente. Você não está usando o seu cérebro de modo
a resolver alguma coisa. Você está usando o seu cérebro de forma a entender, ou pior, memorizar alguma coisa. E, durante a prova do Enem, você vai ter que usar o seu cérebro ativamente. Você vai ter que utilizar o seu cérebro de maneira ativa. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que usar o seu cérebro para resolver um determinado problema. Você não vai poder utilizar ele passivamente. Então, olha só. Saia dessa forma de resolver teoria, porque você está utilizando o seu cérebro de uma maneira errada. Não é da forma que você vai ter que utilizar ele no dia da prova do Enem. Se você, é lógico, quiser atingir 847 pontos em matemática no Enem. Como é, então, que você faz para tornar o seu cérebro, o trabalho do seu cérebro mais intenso? Como é que você faz para fazer com que o seu cérebro trabalhe de forma mais ativa e você se sinta muito mais preparado para a prova do Enem? E você, no dia da prova do Enem, você saiba que você vai atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Como é que você faz isso? Logicamente, trabalhando por questões. Mas, se você quiser fazer com que o seu cérebro trabalhe mais ativamente, se você quiser com que ele trabalhe mais intensamente, você tem que trabalhar com questões mais difíceis. Eu falo isso principalmente para as pessoas que estão travadas em um determinado número de questões. O que eu digo para essas pessoas fazerem? Fazerem um conjunto de questões mais difíceis. Questões com interpretação mais difícil. Que utilizam ferramentas de matemática mais complexa. E aí o que acontece? O fato da pessoa estar trabalhando nessas questões mais difíceis, ela está forçando o cérebro delas a trabalhar, de uma maneira mais intensa. Aí sim, isso sim vai fazer com que ela se prepare no dia da prova do Enem. Mas cuidado, não faça isso fazendo questões de vestibulares mais difíceis. Isso não vai adiantar, porque geralmente essas questões de vestibulares mais difíceis não são questões contextualizadas. Você tem que pegar as questões do Enem e, dentre as questões do Enem, selecionar as mais difíceis, caso você já tenha atingido um nível suficiente para isso. E aí sim, você vai destravar essa barreira que você estava. De repente, você está travado lá em 30 ou em 32 questões e você quer ir além. Quando você fizer isso, você vai ver que você vai além. Tá? Agora, para você que quer solidificar a sua base, para você que ainda está tendo muita dificuldade ainda em questões do Enem, no início, né? Você faz um simulado e acerta ali poucas questões. Como é que você solidifica essa base? Vou repetir de novo. Por meio de questões. Você vai fazer questões mais simples, questões contextualizadas para seguir o padrão do Enem, mas questões com nível de dificuldade abaixo do Enem. Certo? Agora, depois de eu ter te falado isso, deixa eu te falar assim, ó. Se você estiver em modo avião, logicamente que você só memorizando ou tentando entender uma determinada matéria, isso não vai ser suficiente para você atingir os 847 pontos. Esse é a pior coisa que pode acontecer com você agora nessa fase da preparação, tá? Então vamos lá. Só para resumir tudo que eu te falei aqui, eu te dei 5 motivos pelos quais você tem que largar a teoria, essa forma de preparação que as escolas utilizam, né? Que é te dar um volume muito grande de informações. Eu falei 5 motivos para você não estudar dessa forma, para você estudar por meio de exercícios contextualizados. Então vamos lá. Deixa eu recapitular aqui com você aqui, ó. Quais foram os 5 motivos que eu te dei? O primeiro motivo é que a teoria suga o seu tempo. Então, você tem que largar a teoria por causa disso. O segundo motivo que eu te dei é que a teoria tira o seu foco. E se você não estiver focado, você não vai conseguir atingir 847 pontos em matemática no Enem. Se você estiver vendo coisas que são irrelevantes para o Enem, você não vai conseguir atingir os 847. A teoria, terceiro motivo, a teoria não te ensina a interpretar questões. Só que a gente ensina a interpretar questões, são questões contextualizadas no estilo do Enem. Para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você precisa disso, de questões contextualizadas. Quarto motivo que eu falei aqui, ó, a teoria não melhora o seu tempo. Se você continuar estudando por meio de teoria, você vai se sentir pressionado pelo tempo no dia da prova do Enem e não vai conseguir atingir os 847 pontos em matemática no Enem. E o quinto e último motivo que eu dei aqui é que quando você está estudando por meio de teoria, o seu cérebro fica em modo avião. Como assim modo avião, Marlos?
o seu cérebro ele não está sendo trabalhado de uma maneira ativa, ele não está sendo trabalhando, ele não está trabalhando ativamente, que é a forma que ele vai ter que trabalhar no dia da prova do Enem. É uma forma que o cérebro trabalha para resolver algum problema, para resolver alguma questão. Quando você está vendo a teoria, você só está se esforçando para entender aquilo que está sendo dito ou para memorizar algum conceito. Certo? Dito isso, se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser fazer ainda algum comentário, por favor, não hesite, escreva aqui abaixo nos comentários, vai ser um prazer poder te responder, que o meu objetivo aqui é fazer com que você atinja 847 pontos em matemática, né, Enem? Então, vamos juntos nessa jornada. Te espero, te aguardo no próximo vídeo. Um abraço.